Olá, amigos! Estamos de volta com mais uma aula do Software R. Hoje vamos falar aqui no programa R ou no Estatística R da utilização do editor de texto com o software R. Uma das grandes vantagens da utilização do editor de texto é que a gente tem a possibilidade de correção e também de execução de forma automática do código elaborado, né? O que isso facilita, por demais, o trabalho do analista ou programador, né, com os comandos do R. Após a edição de um comando, né, basta executá-lo na interface do editor de texto. Né? Perfeito? Bem, é como se fosse um bloco de notas, né, que pode ser aberto diretamente na interface do R. Bastante que a gente utilize, por exemplo, o comando edit, abre parênteses, e coloca o que queremos dentro do parênteses e fechamos o parênteses. Né? Após, a gente deve guardar os dados introduzidos no bloco de notas ou em algum diretório. Quando necessário, isso é importado para o consoler do R para que a gente faça alguma alteração, caso seja necessário. Né? E a gente vai ver esse exemplo prático aqui. Bem, e para editar uma série de dados dentro do R, sem digitá-la novamente, basta atuar sobre o comando. A gente coloca a variável, o símbolo de igual, depois editar e entre parênteses a variável. Né? E isso vai carregar a variável para a edição. Ou através do próprio editor de texto, né, com o comando, por exemplo, variável igual a d, abre parênteses, a variável, fecha parênteses. Vamos aqui com um exemplo prático, ficará mais fácil o entendimento disso. Por exemplo, nós vamos entrar com um vetor, certo? E em seguida vamos acrescentar um valor a esse vetor. Então, vamos fazer isso aqui no consoler. Nós estamos aqui no consoler, essa região, e aqui que seria o prompt, né? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o vetor w, que é uma amostra, igual c, né, para definir o vetor, abre parênteses e os números 45,89. Fechamos parênteses. E damos o Enter. Nós estamos aqui fazendo a entrada de dados. Perfeito? Só que aqui eu cometi um erro intencional. Eu coloquei o W maiúsculo, mas não pode, tem que ser minúsculo. Então, olha, W igual C, também minúsculo, abre parênteses, 45,89, fecha parênteses. Damos o Enter na entrada de dados. E para a apresentação dos dados, para a gente verificar se esses dados foram digitados corretamente, a gente pode dar o W e o Enter. A partir daí aparecem os dois dados, 45,89, esse 1 aqui apenas dizendo que esse vetor é relacionado ao número 1, o primeiro vetor colocado. E, após isso, para que a gente faça a edição, basta aquilo que eu disse anteriormente. E vamos fazer agora na prática. W igual, só um instante aqui, W igual edit, em inglês, né? Abre parênteses e o próprio W. Fecha parênteses e damos o Enter. Ele abriu aqui a R editor, né? Com ser, abre parênteses 45,89. A gente vai aqui e coloca uma vírgula depois do 9 e acrescentamos um valor 78. Perfeito? E aqui a gente vai, tecla no X, e ele pergunta se a gente quer salvar a modificação. Eu digo que sim. Ele já fez. Ele voltou aqui para o console, lá na zona do prompt. Então vamos aqui fazer o seguinte, eu dei um Enter só para ficar um pouco de espaçamento, e vamos aqui de novo colocar o W. Vamos dar o Enter para que a gente faça a apresentação do dado novamente. Como vocês observam, ele acrescentou 78, sem necessidade de digitar os dois anteriores. Evidentemente que aqui eu fiz um exemplo bastante pequeno, mas se eu tivesse, por exemplo, 115 dados e quisesse acrescentar 25, o ganho com isso seria incomensurável, né? Eu gostaria aqui de agradecer a você a participação aqui na nossa aula e que você continuasse a gostar de nossa aula e, sobretudo, se inscrevesse em nosso canal. Até a próxima!